A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui para mais uma reflexão muito proveitosa, bem maravilhosa, ao qual vai agregar o nosso conhecimento à nossa aula. Nós vamos falar sobre o tema da liberdade de expressão. É um tema que está em voga hoje, é um tema que está correlacionado com a lição, então eu fiz aqui um apanhado, um resumo do que nós podemos entender como direitos e deveres, tá bom? Isso, como está muito em voga o assunto de liberdade de expressão, ele também atinge a nossa questão religiosa. Então é muito importante nós salientarmos algumas questões aqui para poder tirar alguma conclusão. É óbvio que no caso, eu não sou especialista em direito, não sou advogado, mas nós temos aí materiais que possam ser utilizados para uma devida compreensão. Então, você que está me ouvindo, que é advogado e quer agregar ao nosso canal, pode aí deixar o seu comentário que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Vamos aqui entender uma coisa primeiro. Primeiro, nós estamos vivendo em um Estado democrático. Esse Estado democrático de direito, ele faz com que nós tenhamos a liberdade de lutar pelos nossos direitos. Então, quando alguém fala, nós estamos vivendo em um Estado democrático de direito, isso significa que a sociedade luta pelos seus direitos, ok? Quando nós falamos que nós estamos sendo governados, ou seja, o que é o governo? O governo nada mais é do que um grupo de pessoas que exercem o poder político ou o governo. Ou seja, quando eu falo de governo, eu estou falando do Estado em ação. Então, eu estou falando do governo. É o Estado, o governo em ação, tá bom? Então, são através de pessoas que exercem poder. Outro ponto que nós temos que salientar antes de entrar na questão é que nós vivemos num estado ampliado. O que é esse estado ampliado? Nós temos, primeiramente, a sociedade política que está dentro desse estado ampliado. Essa sociedade política, elas são governantes, classes dominantes, que detêm os aparelhos de repressão e coesão, tá? Então nós estamos falando aí de uma sociedade política que está dentro do estado ampliado. Dentro do estado ampliado, eu também tenho a sociedade civil. Essa sociedade civil são pessoas, são partidos políticos, são sindicatos que fazem o quê? Eles se organizam para manifestar-se de acordo com os seus ideais. Então, isso é muito importante, por quê? Porque nós não temos uma repressão desses grupos, sendo partidários, sendo de manifestações, enfim. Então nós temos aí uma liberdade para expor e para se manifestar de acordo com a necessidade daquele grupo. Então nós vamos ver que o Estado não se baseia somente na coesão, tá? Mas se permite, o Estado que permite, tá? Se permite que grupos se organizem e se expressem, tá? Então, por quê? Porque o Estado em si, ele tem o direito e o dever de proporcionar o quê? Bem-estar social e providência. Quando eu falo o Estado provém bem-estar social e previdência, eu estou falando que é o cuidado que o Estado tem com o povo, concernente à saúde, concernente à educação, à segurança, enfim, para todos. Por quê? Dentro da nossa Constituição Federal,
nós vamos ver que a saúde, a segurança e a educação é dever do Estado, tá? Então, entendendo em que ambiente nós estamos, agora eu queria reportar um pouco mais atrás para nós entendermos algumas coisas. Primeiro, o Brasil ele nunca foi, de longa data, um Estado democrático de direito. Ele se baseava no regime de monarquia. Então nós vamos ver 3 períodos aí da monarquia, que primeiro é a independência de Portugal, que aconteceu em 1822, a renúncia de Dom Pedro I, que vai acontecer em 1831. Passado esse período da independência, nós vamos ver que vai acontecer o período da regência. Ela vai de 1831, que é o final e a renúncia de Dom Pedro I, porque ele vai para Portugal, ele volta para Portugal por questões e pressões políticas de Portugal. Então ele vai deixar Dom Pedro II, que é o seu filho, porque quem vem primeiro para o Brasil é Dom João VI, que vem até fugido, né, e financiado pela Inglaterra por causa dos ataques e da conquista de território que Napoleão Bonaparte havia expandido, então estava chegando em Portugal. Então ele vem com toda a comitiva. Quando ele chega, como eu falei aqui, a independência acontece não com Dom João VI, mas com Pedro I, tá? E essa regência aí, essa independência, na verdade, vai de 1822 a 1831. Ele volta para Portugal, Dom Pedro I, e no caso aqui o seu filho fica com apenas 5 anos e 4 meses. Ele fica como, no caso, entre aspas, né, imperador do Brasil, porque ele tem apenas 5 anos, e ele vai ficar de 1831 a 1840. Então, com isso, você vai ver que com 15 anos, Dom Pedro II assume a liderança do Brasil. O segundo reinado, que é dividido em 3 partes, na independência, regência e segundo reinado, você vai ver que no segundo reinado é 1840 até 1889. Então você vai ter um período aí de Dom Pedro II que ele vai governar o Brasil durante 49 anos. Como esse ano é o último, você vai ver acontecer o episódio de 15 de novembro de 1889, ao qual o Marechal Deodoro da Fonseca depôs a monarquia que existia no Brasil. Até pelas ideias revolucionárias e liberais que já estavam acontecendo no mundo, depondo a monarquia que existia em determinados países, no Brasil foi a mesma coisa. E a partir do dia 15 de novembro de 1889, é proclamado no Brasil a República propriamente dita, tá? Só que o que nos interessa aqui na parte de hoje da nossa reflexão são as liberdades. Essas liberdades já existiam há muito tempo. As liberdades sempre fizeram parte da história do Brasil, pois na França, em 1789, acontecia a Revolução, que eram transformações políticas, sociais e econômicas, ok? E em 1808, você vai ver que há o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Isso vai acontecer com o Dom João VI, que foi o primeiro imperador vindo para o Brasil, né, que é no período antes da independência, porque Portugal detinha o poder sobre as terras brasileiras, e isso na época de Dom João VI. Mas por causa de conflitos e tudo mais, Dom João VI, juntamente com Portugal, decide abrir os portos para as nações amigas, e o Brasil começa a ganhar muito com isso. Nós vamos ver também, saindo aí de Dom João e indo para o seu filho, Dom Pedro I, você vai ver que ele defendia as ideias liberais, ou seja, ele era a favor da redução dos impostos, ele era abolicionista, ele apoiava os direitos individuais. Então Dom Pedro I era realmente um imperador com uma mente bem aberta para o que já estava acontecendo no mundo, né? As cortes, nessa época, no período da regência, queria que ele voltasse, né?
após a petição de 8.000 assinaturas que aconteceu naquele período, aconteceu um momento muito famoso que é o Dia do Fico. E o Dia do Fico, ele foi muito importante porque foi a partir desse momento em que Dom Pedro disse que não iria voltar para Portugal, assim como fez o seu pai, tá? Então, no dia 9 de janeiro de 1822, acontece a proclamação do Dia do Fico, tá bom? E então, meses depois, no dia 7 de setembro de 1822, acontece de fato a independência do Brasil. E ele vai receber no dia 12 de outubro, tá? Porque nós estamos falando de 7 de setembro. Quando chega no mês de outubro, ele recebeu o título de Dom Pedro I, com apenas 24 anos, tá bom? Então o Brasil se torna livre de Portugal após uma indenização que foi recursos emprestados pela Inglaterra, porque a Inglaterra tinha interesses comerciais e abolicionistas concernente ao Brasil, tá? Então, para você entender a questão, começando a entrar agora nas liberdades também, nós temos 7 constituições até 1988. A primeira, de 1824, que é a primeira, vai acontecer no reinado de Dom Pedro I, tá? A segunda Constituição ela vai acontecer em 1891. Isso já é pós-monarquia e é início da República. A partir daí, nós temos a de 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988, tá? Então você vê aqui que tem constituições que são da época do Império, pós-império e novo Estado. Nós vamos ver aqui também que nesse período de imperialismo no Brasil, nós vamos ver que algumas liberdades foram concedidas. Você vai ver que na época de Dom Pedro II, 1831, a Lei Feijó, ela proibia a importação de escravos, isso em 1831. Tá? Você vai ver também que com Dom Pedro II, em 1850, houve a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravos, tá bom? Então, primeiro vem a proibição da importação e depois a proibição do tráfico de escravos. Em 1871, ainda com Dom Pedro II, nós vamos ver acontecendo a Lei do Ventre Livre, que é a lei que dizia que todo filho nascido de escravos, ele não seria escravo, ele teria a sua liberdade já no ventre. E a última, mais importante aqui, dessa questão da escravatura, é a de Dom Pedro II também, no período dele, né, a de 1888, que é a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, que acabou e aboliu a escravidão no Brasil. Com isso, alguns dados dizem que foram libertos naquele momento 700.000 escravos. Então, a escravidão passou a ser crime, ok? Então, entendendo tudo isso até aqui, falando sobre as liberdades, nós entramos aí na Constituição de 1988. Essa Constituição de 88, ela tem alguns pontos bem interessantes que falam concernente à liberdade, e eu queria citar algumas aqui. Por exemplo, se você pega o artigo 5º do inciso 4º, nós vamos ver o seguinte inciso: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Primeiro, quando nós falamos de livre pensamento, nós estamos falando de algo verbal, corporal e simbólica. Verbal, corporal e simbólica. Ou seja, logo nós vamos concluir que qualquer pessoa pode expressar, tá bom? A sua opinião e pensamento, sem que o Estado ou qualquer outra pessoa impeça-o de você fazer
isso, tá bom? Então, a única coisa que a liberdade de expressão dentro da Constituição proíbe é o anonimato. Isso é muito interessante nós falarmos, porque a livre manifestação de pensamento, ela só há proibição a partir do momento em que você se esconde, se oculta, para ninguém saber quem é que está fazendo determinadas manifestações. É por isso que alguns grupos radicais que acontecem no Brasil, eles tampam o rosto. E isso pela Constituição está errado. Por quê? Porque ela está entrando, fazendo manifestações no anonimato. A pessoa precisa de expor-se para se manifestar. Então, a liberdade existe desde que não infrinja as outras leis, ok? Então, deve haver a identificação do indivíduo. Então, está muito bem clara essa ideia. Você vai se manifestar, não é com o rosto tampado, não é no oculto. A manifestação de pensamento, ela deixa muito bem claro. O Estado, ele não pode entrar ou te julgar por aquilo que está na sua cabeça se você não manifestar. Então, o que você pensa tem que ser manifestado, tanto da forma verbal, corporal ou simbólica. A partir do momento em que você se expressa, o Estado vai entender se você está infringindo as leis e pessoas, no caso a lei toda, ou não, você está apenas exercendo o seu direito de se expressar, de forma verbal, corporal e simbólica, que deixe muito bem claro. Vamos lá. O inciso 9º do artigo 5º vai dizer: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então aqui no inciso 9 ele entra também novamente nessa narrativa da Constituição Federal, tá? O constituinte que foi fazer deixou bem claro que é livre a expressão da atividade intelectual, seja filósofos, sociólogos, enfim, a atividade intelectual. Artística também, tá? Então, às vezes aconteceu, até citei em outros casos, em outro vídeo, né? A questão do museu, do grupo do Santander, né? Que aconteceu aquele episódio da criança. Então eles se embasaram muito nisso, que há uma liberdade de expressão concernente à questão artística, a científica, embora aí aconteceu aí os casos aí da Covid, e muitos cientistas e médicos que às vezes pensavam o contrário, foram coibidos de falar, enfim, acaba ferindo o direito e a livre expressão da atividade, tá? No caso aqui, científica. Nós temos que ouvir um lado e temos que ouvir o outro. Por mais que ele esteja errado, por mais que seja incompreensível e absurdo, tem que haver o contraditório, tá? E acontecendo o contraditório, tanto a lei quanto a população, a sociedade, vai determinar quem ela vai ouvir e quem está certo e quem está errado. A lei vai se basear na Constituição. A sociedade vai se basear no livre pensamento ou manifestação de pensamento, tá bom? Então, nós vamos ver aqui também, no inciso 10, ainda no artigo 5º, que são invioláveis a intimidade da vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material, moral decorrente de sua violação. Então, quando eu falo da livre manifestação do pensamento, nós temos que ter a ideia do quê? Que existe o limite do limite. Quando eu entendo que há o limite do limite, eu começo a compreender que nem tudo eu posso falar. Nem tudo eu posso... eu sou livre, então eu posso falar o que eu quiser. Não é bem assim. Porque a mesma Constituição, no artigo 5º, inciso 10, vai falar que são invioláveis a intimidade da vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, por isso você não pode também sair gravando todo mundo
sem autorização da pessoa, ok? Então, a lei assegura o direito de indenização pelo dano moral, material decorrente dessa violação. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa fala em cadeia nacional, como o próprio YouTube fornece isso, essa gigantesca expansão, você vai ver que eu tenho que tomar certos cuidados. Eu não posso ofender, eu posso falar de qualquer assunto. Eu tenho um assunto aqui ao qual eu falo sobre o grupo LGBTQIA+. Eu expus o pensamento, expus a ideia, quem era o grupo, mas sem ofender. Por mais que eu seja cristão, eu não posso, em hipótese alguma, ofender o grupo. Porque eles podem, alguém, de alguma forma, se sentir violado pelas minhas palavras agressivas. Então, com isso, a lei garante o quê? A inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós que somos produtores de conteúdos, e você aí na sala de aula, na rua, na escola. Então assim, são direitos iguais. Se uma pessoa fala alguma coisa de você, você tem todo o direito de procurar a justiça para tomar as devidas providências. Então há um cuidado, nem tudo se pode. O mesmo texto que Paulo fala, todas as coisas, eu sou lícito para fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. O inciso 14 do artigo 5º vai determinar o livre acesso à informação, tá? Isso na rede pública, você consegue informações, a não ser que sejam sigilosas, mas tirando isso, você tem acesso a todas as informações do governo, do seu município, do seu estado, da União, enfim, ok? Garantindo o direito da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então isso é interessante porque a fonte é aquela pessoa que está em determinado local e ela passa uma informação para um jornal, para um jornalista. Então, a lei assegura o direito da fonte, tá? Daquela pessoa que foi o autor daquela informação, a não ser que seja uma informação confidencial, segredo de Estado, né? Então, sim, é só a lei mesmo para definir realmente isso aqui, se houve um abuso de transmissão de informação ou não. Mas é livre o quê? O direito de seguridade da fonte, tá bom? Vamos lá. O inciso 16 vai falar sobre a liberdade da reunião. A reunião pacífica, né, a ser realizada em locais abertos e públicos, ou seja, qualquer grupo pode se reunir em determinado local para discutir qualquer assunto sem repreensão do Estado ou de outros indivíduos, ok? O artigo 220, tá? Ele vai dizer o seguinte, que há uma plena liberdade de informação jornalística livre manifestação de pensamento, criação, expressão e informação. Não permitida qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística, tá? Então nós temos que entender isso, que há liberdades, mais do que uma, inseridas dentro da Constituição. O último, que é o inciso de número 6, vai dizer: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, olha que interessante, esse dia nós tivemos algumas invasões, uma delas foi por um político, né? E está totalmente fora e errado, está enquadrado na Constituição, tá? Ele perdeu o cargo, recorreram e agora a Câmara vai recorrer novamente para que ele seja expulso. Por quê? Porque ele invadiu um local que, além de ser religioso, é resguardado pela Constituição, tá? Então, a liberdade de consciência
é diferente da manifestação de pensamento. A manifestação de pensamento é justamente isso, é você manifestar o seu pensamento, vedado o anonimato. Agora aqui, a liberdade de consciência quer dizer o seguinte, que eu como cidadão e você como cidadão pode exercer a liberdade de crença, a liberdade religiosa, ou seja, você tem direito de aceitar a religião e a crença que você deseja. Ou seja, eu posso ser cristão, eu posso ser católico, eu posso ser umbandista, eu posso participar do candomblé. É uma liberdade de consciência. Você acredita e você aceita aquilo que você acha que é importante para a sua vida pessoal e espiritual. Então ela não se encaixa na manifestação de pensamento, mas ela é uma liberdade de consciência. O Estado nunca pode te obrigar a, por exemplo, dizer em algum momento aí da história, falar assim, ó, a partir de hoje o Estado brasileiro ele vai ser católico. Não. A Constituição nossa assegura que há uma liberdade de consciência. Cada um escolhe a religião que quer seguir, tá? Então, já encerrando aqui, a liberdade de expressão é a regra e o limite é a exceção. O que fere a Constituição é o que não pode. Então é muito simples, é muito claro, é muito objetivo. Então o que fere a Constituição, dentro desses direitos e deveres que eu coloquei, é o que não pode. Aí nós vamos ver, por exemplo, deixa eu pegar o exemplo bem simples. Injuriar, caluniar, defamar, não pode. Por que não pode? Porque fere a boa convivência. Ofender os princípios federativos, republicanos e democráticos. Não pode, porque fere as causas pétreas da Constituição. Cometer atos de intolerância racial, de credo religioso, de gênero, social, não pode, porque fere os direitos fundamentais do artigo 5º. Então está muito bem claro dentro da nossa Constituição que o limite para o limite é quando eu começo a ferir a própria Constituição. E a partir do momento em que eu vou ferir a própria Constituição, eu estou perdendo o meu direito e a minha manifestação de pensamento está sendo prejudicada porque eu estou abordando de outra forma. Ah, mas surge aquela questão, mas a ente federativa, por exemplo, o STF está agindo assim, assim, assim. Nós temos que entender o seguinte, é uma responsabilidade nossa. Ah, mas ninguém colocou eles lá. Foi. Para e pensa, foi nós que colocamos eles lá. Sabe por quê? Eles. Se nós não estamos satisfeitos com o STF, a culpa é nossa. Sabe por que é nossa? Porque nós elegemos um presidente anterior que tinha o poder de colocar os ministros lá. Foi o presidente da República quem elegeu os ministros. Assim como o presidente atual vai ter, a partir do ano que vem, se não me falha a memória, a possibilidade de indicar mais 2 ministros. Então, a ideologia do presidente, eu tenho um presidente liberal e um presidente populista. Então, a população escolhe. O que você quer? Você quer um presidente com regime socialista ou você quer um presidente com um regime liberal? Você vai escolher. Então, o país ele é comandado de acordo com o regime político de cada presidente. Isso influencia demais. Não somente o presidente, mas também os senadores e, consequentemente, os deputados, vereadores, prefeitos e governadores. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos que atentar muito, não na fala, mas naquilo que eles defendem. O que é que eles defendem? Porque na época da campanha é muito bonito, não é? Eles falam bonito, eles expõem, eles prometem, mas o que é que realmente está por trás daquele partido? O que é que realmente está por trás daquele pensamento? Tá? Então, assim, cabe a nós escolhermos da melhor forma, mas lembrando,
que a nossa Constituição, ela nos dá as garantias, direitos e deveres para que uma sociedade seja justa. Talvez hoje ou antes, para uns hoje está ruim, para outros era antes que estava ruim. Mas o fato é que o Estado de Direito, ele nos dá essa liberdade de escolher, tá? Nós temos muitas questões aí, muitos problemas envolvidos, poderíamos falar em outro momento, mas o fato é que nós temos essa liberdade democrática de escolher o nosso presidente. Se a maioria não quer o presidente de hoje, vai ser escolhido outro. Se a maioria quer que esse presidente fique, então esse presidente fica mais 4 anos. Lembrando que na nossa Constituição é só 2 mandatos, e é tão perigoso isso que em alguns países já aconteceram isso. Quando um ditador entra no poder, o que ele faz? Ele muda a Constituição. Quando ele muda a Constituição, ele pode colocar a sua função para mais 8 anos, para mais 12 anos, enfim, e quando vê, ele já está no poder há muitos anos. Então, vamos tomar muito cuidado, vamos conhecer a nossa Constituição. Nós não somos profissionais da área. O ministro chegou a dizer que, infelizmente, né, só tem que falar nos autos, mas ele disse em palavras que a internet deu voz aos imbecis. Eu, Adriano Recobelo, não sou um imbecil. Se eu não fosse um imbecil, eu não estaria aqui falando alguma coisa e tentando passar alguma coisa para vocês. O imbecil aqui é o imbecil que vota, que elege, que paga os seus impostos e que faz a roda girar, tá bom? Então você que está aí, você não é um imbecil. Eu não sou um imbecil. Nós somos pessoas dotadas de conhecimento, dotadas de direitos e deveres, e nós temos a livre manifestação de pensamento sendo exposta aqui. Ah, eu sou contra. Eles estão lá. O que vai mudar é o próximo presidente, tá? Então, a nossa manifestação aqui é em respeito àqueles que pagam imposto, que trabalham 149 dias no ano para pagar impostos, tá? Então, assim, nós somos mais do que especiais para o Estado. O Estado precisa das pessoas para sobreviver. Sem pessoas, sem sociedade, o Estado não vive, tá bom? Então Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e sua família, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.